título dessa palavra que Deus colocou no meu coração é Vivendo como Deus quer. Como é que Deus quer que você viva? Pensa aí um pouquinho. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus quer que você seja muito abençoado. Amém? É assim que Deus quer que nós possamos viver, abençoado. Esse é a chamada para você. Você foi chamado para ser abençoado. Olha o que diz então a palavra de Deus aí em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, nós vamos estar lendo juntos. Diz assim, vamos lá: agradeçamos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nós nos tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha o que diz aí então: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Repita isso comigo: louvemos a Deus pela sua maravilhosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, aleluia, por meio de seu querido Filho, Jesus Cristo. Meu Deus, que palavra essa que Deus colocou no nosso coração. Meu amado, creia nessa grande verdade. É uma conquista que Jesus fez para mim e para você. Ele está dizendo que eu e você somos abençoados. É a palavra de Deus que está dizendo isso para mim e para você. Essa é a verdade que precisa ser colocada dentro do nosso coração. Você foi abençoado não porque você tinha talvez algo especial que pudesse oferecer para Deus. Você foi abençoado talvez não porque você tenha cortado o cabelo, né, nessa semana, ou quem sabe você é muito bonito, ou porque você tem os olhos azuis ou verde. Não é por causa disso. Você é abençoado porque verdadeiramente Deus resolveu alcançar você. E a Bíblia nos ensina que isso foi antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, Deus está dizendo que Ele desejou ter você. Então olha para o seu irmão e diz assim: você não é fruto de um acidente. Você foi alguém que Deus quis ter. Você é muito abençoado. Amém, querido? É muito importante a gente entender isso. Sabe de uma coisa? Quando nós entendemos essa verdade, eu acredito muito nisso, que um dos grandes segredos aqui é a graça de Deus. Sabe, você não fez nada para merecer a salvação, mas Ele resolveu te dar de graça. Você não fez nada para ser abençoado, Ele resolveu te abençoar. Isso é o coração de Deus. Deus, Ele derrama sobre nós graça. Foi a graça de Deus que nos alcançou. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus, Ele escolheu você. Não foi você que escolheu Deus, sabia disso? Às vezes a gente fica pensando assim: foi eu que escolhi Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos escolheu e nos destinou para sermos frutíferos. Isso é o coração de Deus. Eu quero que você entenda essa verdade, porque eu creio que isso vai mudar a sua vida hoje. A palavra graça, ela vem da palavra charis, que significa bênção, favor, bondade. É por isso que a gente sempre fala assim: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, porque essa bondade é a graça, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, Deus olhou para nós um dia
e resolveu nos derramar a graça dele. É por isso que nós somos tão abençoados. Deus, ele deseja que nós vivamos essa graça, e de uma forma simples e real. É isso que eu quero que você entenda hoje sobre a sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ensine essa palavra, que nós possamos receber de Deus essa palavra no nosso coração. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu creio que ela veio para moldar as nossas vidas, que o poder da graça venha sobre nós hoje, nos ensinando que não é por merecimento, mas é verdadeiramente pelo grande amor de Deus sobre as nossas vidas, e que essa palavra, Deus, venha gerar em nós. Meu Deus, me usa como canal de Deus para abençoar a vida dos meus irmãos. Meu Pai, eu quero te pedir, eu sei que de mim mesmo não tenho nada, se do céu não me for dado. Por isso, Pai, eu quero ser canal de Deus para liberar essa palavra do céu sobre a vida dos teus filhos. E assim nós te pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda hoje uma coisa muito importante. Deus, ele estabeleceu a sua graça lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, ali já foi um ponto positivo de Deus liberar a graça dele sobre a vida de Adão e Eva. Você sabe como aconteceu lá, né? Adão e Eva, eles comeram daquilo que era proibido, segundo o que diz lá na palavra de Deus, e por causa disso, eles começaram a se esconder. Mas em nenhum momento você vai ver Deus chegando e tentando punir o Adão e a Eva antes que eles se retratassem. Ele chega primeiro com uma diferença, dizendo assim: Adão, onde é que você está? Meu Deus, isso é a graça de Deus sendo manifestada. Imagina isso, Deus chega, porque pelo que o Adão fez, gente, ele merecia chinelo, sim ou não? Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, foi ao encontro do Adão, e ele dá oportunidade no Adão, para o Adão se retratar com ele. É tanto que ele chega e vai atrás. Não foi o Adão que foi atrás de Deus, escute isso, foi Deus que foi atrás. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós estamos liberando como palavra para a sua vida hoje, é o Deus da graça, é o Deus que tudo vê e que tudo se importa, é o Deus que está atrás de nós, para buscar a nossa vida, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos ser abençoados. Imagina isso. Era muito fácil para Deus. Por que Deus foi atrás do Adão? Imagina, presta atenção nisso aqui. Quem foi que fez o jardim do Éden? E quem foi que fez o homem e o Adão que estava lá? Então, por que Deus então vai atrás do Adão? Por que Deus vai atrás dele ali no jardim do Éden? Não seria mais fácil ele fulminar o Adão, né? Ele chega para o Adão e diz assim: o que foi que aconteceu? Ele dá a oportunidade do Adão se retratar. É assim que Deus faz conosco. Ele está sempre nos dando oportunidade, sabe, para que a gente possa se retratar com Ele. Eu creio muito nessa verdade. Sabe de uma coisa? Um dos fatores mais importantes aqui é a graça de Deus sendo manifestada sobre a vida do Adão. Mas Deus, Ele vai mais longe nesse poder da graça, ao ponto de ver a situação do Adão, que estava nu, vamos dizer assim, e Deus então mata um animal, faz todo aquele processo e estabelece ali o reino dele, e dá oportunidade para o homem estabelecer, né, a sua vida. O homem, a partir daquele momento, ele recebe uma vestimenta, ou seja, Deus cobre a nudez do Adão. Sabe, aqui está em jogo a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, a graça sendo manifestada.
Deus olhando e vendo a situação do Adão, e é assim com nós hoje. Deus olha para você com amor e derrama a graça dele sobre a sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que nos olha com carinho, com cuidado. Não é um Deus que chicota as pessoas, não é o Deus que pune pessoas. O Deus do qual nós servimos é o Deus da graça, que traz o amor manifesto sobre ele. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe de uma coisa? Eu tenho visto muitas igrejas liberarem pressão sobre a vida das pessoas e às vezes fazerem com que as pessoas vivam naquele modelo do medo para acharem Deus. Não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que você ache a graça, é que você possa viver a graça de Deus. Esse é o amor de Deus sendo estabelecido sobre a nossa vida. Então, você vai ler em todo o Velho Testamento, você vai ver Deus manifestando ali sempre a graça dele sobre a vida dos homens. Você vai ver que Deus está sempre tentando estabelecer uma restauração com o homem. Ele está tentando sempre absolver o homem da culpa, dos seus deslizes, dos seus pecados. Esse é o Deus que nós precisamos servir com amor. A graça, ela está em toda a Bíblia, mas tem um momento marcante, eu digo assim, onde a graça ela se manifesta de uma forma tão amorosa. Eu sempre, quando eu vejo essa passagem, eu sinto assim uma comoção dentro do meu coração, porque eu vejo Deus extraindo para fora esse amor de uma forma tão real, tão gostosa. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 4 em diante. Olha só o que está escrito aí, queridos. Vamos entender essa palavra aqui. Que coisa gostosa de ver Jesus trabalhando, o Senhor trabalhando em cima disso. Diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande. Olha para o seu irmão e diga isso para ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, diga: o Deus que eu sirvo é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus que cuida, sabe? Mas as misericórdias de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tão grande, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, sabe o que Ele fez? Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Ele nos pegou de uma situação difícil e nos trouxe para a vida dele. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Pela graça de Deus, você é salvo. Aponta para o teu irmão e diz assim: pela graça de Deus é que você é salvo. É pela graça, amém, de Deus que vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Meu Deus, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Isso não vem de você, mas vem de Deus. Isso não vem por causa dos esforços naturais nossos. A salvação, ela não vem pela uma conquista daquilo que eu posso. A salvação, ela vem porque Deus resolveu te dar de graça. Olha para o seu irmão assim: a salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para poder alcançar ela. Que coisa linda isso. Meu Deus, eu estava condenado, escute e entenda isso. Eu estava condenado e Ele resolveu me libertar da dívida. Existia um escrito de dívida
E ele foi lá e rasgou a cédula da dívida que eu tinha. Tem coisa melhor do que isso? Você estava totalmente no vermelho, endividado, e aí alguém foi lá e pagou a dívida. O sacrifício que você teria era muito grande. Querido, mais uma coisa é segredo aqui. Nós precisamos entender isso de verdade. Precisamos buscar isso de verdade. Sabe por quê? A graça, ela me leva para conhecer Deus de verdade. A bondade dele, experimentar a sua graça. Quantos já podem sentir e experimentar a graça de Deus sobre a sua vida? Sabe, o cuidado de Deus. Muitas pessoas, elas não entendem isso, sabia? Eu tenho conversado com muitas pessoas, em muitos lugares, e às vezes a gente vê as pessoas tentando alcançar a salvação, por merecimento. Eu tenho que fazer para poder provocar no coração de Deus algo. Isso é mentira. Você não precisa nada, porque se você fizer empurrado pelos outros, você vai ser mecânico e você vai ser religioso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça as coisas por amor e não pelo aquilo que os outros fazem. O grande segredo de Deus aqui é que nós precisamos vencer a lógica humana. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa a você. Quem merece, recebe. Essa é a lógica humana. Eu só vou fazer porque eu vou receber. Eu só faço e agora eu só tenho porque eu fiz. Isso é lógica humana. É ou não é verdade? Agora tem uma coisa, se você entender a lógica de Deus, é assim: você não merece, mas eu te dou. Amém. Olha para o teu irmão e diz assim: você não merecia, mas você tem, é de graça. Sabe, você não precisa pagar o preço para você ter isso dentro na sua vida, a verdade, Jesus aqui em você. Sabe, é assim que funciona. O perdão, ele funciona na lógica de Deus. Porque na lógica humana é o seguinte: pisou no meu pé, agora tem que pagar. É ou não é verdade? Fez alguma coisa errada, não, essa pessoa tem que pagar. Isso é a lógica humana. Mas na lógica de Deus é assim que funciona. Alguém que te ofendeu, tu vai lá e perdoa. Essa é a lógica de Deus. Entende isso, amado? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos chama para viver o perdão. O perdão funciona assim. É a lógica de Deus. Lembra lá do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, ele estava na lógica humana. Papai, como é que o senhor consegue ver assim? O cara aprontou, fez tudo errado, e de repente ele está vindo lá e o senhor abre os braços e recebe ele. Meu Deus, isso é a lógica humana. O senhor não pode fazer um negócio desse. É ou não é verdade? A pessoa pisou na bola com a gente, errou. A gente vai facilitando de qualquer jeito? Geralmente não. Porque nós estamos na lógica humana. Mas na lógica de Deus a coisa é diferente. Totalmente diferente. Meu Deus do céu, deixa eu falar uma coisa para você. O irmão do filho pródigo, ele não entendeu a graça. Ele olhou para a lógica humana. É impossível que alguém consiga viver a graça de Deus pela lógica humana. Não dá para viver. Não dá para viver. Você tem que ir para a graça, receber a graça de Deus. Nós somos todos assim. A gente
que é o sujeito que errou sendo punido. Isso é lógica humana. Errou comigo, tem que ser punido, né? Vara nele, e a gente tem essa tendência. É por isso que a gente, às vezes, quer muito a pena de morte, né? Porque a gente pensa logo, essa lógica humana, o cara errou, esse cara não tem jeito mais, e aí pela lógica humana a gente já pensa logo no sacrifício, não é verdade? Mas Deus está nos chamando para vivermos debaixo da graça de Deus. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Sabe, a graça, ela é diferente, porque o Pai libera aquela pessoa que errou. O sujeito errou, você queria punir ele, e Deus chega e diz assim: eu amo essa pessoa com esses defeitos que ela tem. Dá para entender isso? Não na lógica humana, mas na graça de Deus. É assim que funciona. Amém? É assim que funciona, querido. Sabe, nós que queremos ser uma igreja de verdade, de amor, de cuidado, nós precisamos ir para a graça de Deus. Nós não podemos ficar na lógica humana, porque a lógica humana, sabe, é o maior bloqueio para que a graça de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. É engraçado isso, mas é verdade. A lógica humana é bloqueio para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. E se não houver transformação na nossa mente, a gente vai querer viver, né, os resultados do natural, mas a vida com o Senhor é de forma sobrenatural. É isso que eu quero que você entenda. Tem muita gente olhando para as promessas de Deus e pensando assim, às vezes isso não é para mim. Sabe por quê? Porque pela lógica humana você acha que tem que pagar o preço para poder merecer aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu quero desmistificar isso, dizer assim: hoje está caindo, tudo é teu, tudo é liberado para a tua vida. As bênçãos que Deus conquistou através de Jesus lá na cruz, foi liberado para você, e você só não usufrui se não quiser, porque é seu, foi dado de graça, você não tem que pagar preço para poder alcançar. Essa história de pagar preço é história de religioso. Amém? A gente precisa entender isso. Olha só o que diz a palavra de Deus, vamos entender essa verdade aqui. Romanos capítulo 4, verso 3 até o verso 5, diz assim, olha lá, para você entender essa verdade. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Qual foi o segredo de Abraão? Fé. Olha para o seu irmão e diz assim: o segredo do Abraão foi fé. O segredo de Abraão foi fé. Ele não teve que fazer nada para ser aceito. E porque ele creu, as bênçãos do Senhor fluíram para a vida dele. Sabe, quando Paulo está dizendo aqui essa verdade, ele está querendo mostrar algo muito poderoso. Preste bem atenção no texto. Diz assim: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem por direito, por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Olha que segredo. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Olha só, eu quero que você entenda isso. Deus, Ele é tão poderoso, sabe, que Ele faz com que nós possamos entender isso na graça. A sua
lógica diz que há algo, mas o que a Bíblia diz é diferente. É por isso que eu tenho que ficar com aquilo que eu vou crer. A palavra de Deus, ela me traz esperança. E Paulo, quando ele conta essa história, ele começa a dizer assim que quem trabalha, ele não precisa pedir favor para receber o salário. O Sérgio trabalha, né, ali no frigorífico, e quando chega no final do mês, ele não tem que ir lá de joelho, né, dizer, me paguem o meu salário. Porque é uma obrigação de quem contratou, sim ou não? No caso aqui de Deus, pela graça, sabe que a diferença é que o Sérgio não foi nem um dia lá no trabalho dele, e de repente ele vai receber o salário. Só tem uma coisa, que o Sérgio só vai lá para receber o salário se ele não foi trabalhar durante todo esse mês, que era para trabalhar, se ele conhecer muito bem o patrão que ele tem. Se ele souber que esse patrão, ele é bonzinho, ele é cheio de graça e cheio de misericórdia, porque senão ele nem vai lá. Sim ou não? Você entende o que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo assim, gente, olha, um trabalhador que trabalha, ele precisa receber, é obrigação de quem vai pagar. Mas esse cara que não trabalhou e vai lá buscar o salário dele, é porque ele realmente reconhece. É assim que nós precisamos pensar como Deus, com Deus. Um Deus generoso, um patrão bom, que sempre está de mão aberta para a nossa vida, para nos dar tudo que nós precisamos. Entende isso? Essa palavra é um desafio para nós, queridos, porque nós queremos viver pela lógica. Tudo é na lógica humana, mas o que Deus está dizendo aqui para mim e para você, é que Ele quer que você entenda essa verdade. Se você não entender a bondade de Deus, você vai ficar desesperado. Mas se você entender a bondade de Deus, você vai entender que Ele é misericordioso e cheio de muita graça. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, segundo o que diz a palavra, era um homem complicado, cheio de defeitos. Era uma pessoa muito mal vista. E por causa da graça de Deus, o Zaqueu dá uma olhada lá, sobe numa árvore, Jesus vai passando, e diz a palavra que Jesus olhou para o Zaqueu e disse assim, hoje eu quero ficar na tua casa, Zaqueu. Imagina um negócio desse. O cara complicado, Jesus vai para a casa dele, houve uma revolução ali, porque todo mundo começou a dizer, rapaz, esse Jesus vai lá para a casa do Zaqueu, esse cara não presta. Esse cara é complicado, pensa num cara ruim, pensa num cara dificultoso. Quantas e quantas vezes, gente, a gente está indo em direção das pessoas com problema, com dificuldade, e os críticos, e aqueles crentes da lógica, que não entendem a graça de Deus, começam a apontar o dedo e dizer, não devia ir lá nessa casa, ajudar essa pessoa. Ora para o seu irmão e diz assim, misericórdia. Porque é verdade isso. Quantas e quantas vezes nós estamos mais para apontar o dedo do que trazer soluções. Sabe, Deus está querendo nos trazer entendimento espiritual de como nós podemos fazer com que a graça dele se manifeste. Nós não podemos viver pela lógica, nós precisamos viver debaixo da graça de Deus. Amém, queridos? Esse é o resultado daqueles que querem verdadeiramente viver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia, ela nos traz esse entendimento. Quando nós estamos na mentalidade do merecimento, nós vamos estar na lei. Quando eu estou querendo viver pelo merecimento, não, eu vou fazer para merecer, isso é lei. Amém? Para que você cresça as tuas células, você não tem que fazer muita coisa. Você precisa se empenhar para ter o Senhor da graça na sua vida.
Porque Ele vai manifestar todas as coisas. Ele vai te ensinar como você vai cuidar de todas as pessoas que Deus vai te enviar, porque Ele vai enviar para você. Porque tem gente que quer trabalhar por merecimento, aí por isso fracassa, não dá conta, se cansa. E às vezes tem pessoas que estão cansadas porque está na lógica, não está na graça. Amém? Então você precisa ir para a graça. Jesus, Ele veio para isso. Ele veio para nos dar a graça de Deus. É por isso que Jesus morreu lá na cruz. E o processo da cruz foi a libertação que Ele deu para mim e para você. E agora, querido, quando nós recebemos essa graça, não porque nós merecíamos, mas porque Deus quis nos dar de graça a salvação, eu entendo que a partir daí, a minha vida e a sua vida fica totalmente diferente. Você começa a entender que Deus, que é esse Deus de maravilha, o Deus da bondade, não quer que você viva como um fariseu, mas Ele quer que você viva como alguém que vive debaixo da graça de Deus. Sabe de uma coisa? Quando nós vemos a ação dos fariseus ali na Bíblia, eu não sei, a gente já lê muito ali, e vê como os fariseus eles reagem, e a gente fica muito chateado, sim ou não? Fica chateado com eles. Rapaz, como é que pode? Mas sabia que quantas e quantas vezes nós às vezes reagimos como fariseu? É sério, gente, é sério. Eu vou falar uma coisa para você, tem gente que entrega o seu dízimo, e acha que a partir que entregou o dízimo, agora Deus tem que dar conta do dinheiro dele. Isso é ser fariseu, isso é ir pela lógica, é merecimento. Sabia disso? O Deus da graça, se você entende o poder da graça, você vai dar porque você ama o Senhor, não porque você quer que Deus faça. E tem muita gente que não faz porque não entendeu o poder da graça e fica na lógica, entendeu isso? E às vezes, por causa da lógica, ele vive a sua vida, mas ainda não experimentou a graça de Deus. Eu quero que você entenda isso. Se você viver o Evangelho na forma do merecimento, você vai ficar decepcionado, porque você vai querer alcançar coisas, e infelizmente os resultados talvez não vão chegar como você queria, porque você está na lógica. Quantos estão entendendo isso? É muito sério entender essa verdade. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos sendo estimulados para fazer as coisas, para alcançar, porque achamos, se nós fizermos, Deus vai ficar muito grato pelo aquilo que nós fazemos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Com Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele é o Deus da graça sobre a sua vida. Eu fico assim pensando, hoje é dia de ceia, e ceiar, querido, é graça de Deus. É o dia em que Deus fala assim para nós: eu quero que vocês relembrem do que aconteceu lá na cruz. Sabe, nós não merecíamos esse sacrifício, mas Ele resolveu nos dar, foi gratuito, foi o que Deus quis fazer. Só que tem uma coisa, quando a gente trabalha pelo merecimento, olha o que acontece aí, Mateus capítulo 6, verso de 1 a 6. A Bíblia diz assim, tem muita gente, infelizmente, nesse caminho. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Isso é fariseu. Isso é prática para chamar a atenção. Se vocês agirem assim,
não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Meu Deus! Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez. Como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isto para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Meu Deus, é muito sério isso, né, gente? Fazer por merecimento, a recompensa é aqui mesmo. Deu para entender isso? Se você faz pela recompensa, aquilo que você fez aqui é para aqui mesmo. Aí Deus poderia até te abençoar, mas você está fazendo para agradar a quem? A sua alma, a você mesmo, as pessoas, para mostrar para as pessoas? É muito sério isso. Aí continua, mas você, quando ajudar as pessoas necessitadas, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Não precisa sair por aí dizendo. E diz mais, isso deve ficar em segredo. E o Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha para o teu irmão assim, tem muita recompensa para a sua vida, mas aprenda a fazer as coisas em segredo. Se você vai dar cadeira, ou melhor, as poltronas, você não precisa dizer para todo mundo que deu. Você vai ali, bota o teu nome, abençoa e deixa Jesus te abençoar. Meu Deus, é ou não é verdade? É verdade. Agora ele diz mais: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a recompensa deles. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore em secreto para o seu pai, que ele vai te recompensar em secreto. Meu Deus do céu, gente, deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui para vocês. Guarde a sua vida, as suas orações. Não saia por aí orando com qualquer pessoa. Às vezes a gente está orando com pessoas de uma forma hipócrita, porque às vezes a gente quer sentimentos, quer merecimento. Não, eu quero saber o que Deus quer falar para mim. Você quer que Deus fale com você? Quantos querem que Deus fale com você? Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Intimidade com o Senhor no seu quarto. Ali em secreto Ele vai falar com você. Na intimidade Ele vai falar no mais íntimo de você. Porque às vezes você está só no emocional. Aí você vai lá, alguém até ora por você, libera uma palavra sobre a sua vida, o profeta, ou a profeta, seja quem for. Meu Deus do céu, tome cuidado com isso, porque tem pessoas que estão na alma, falando aquilo que você quer receber na sua alma. E isso não é graça de Deus, isso é lógica. Já falei. Isso é lógica. Se você quer viver a verdade, pratique o que a palavra de Deus diz. Vá para o segredo espiritual. Ele diz: o Pai que vê você em oração, lá no secreto, lá na tua intimidade, Ele vai dizer para você o que você vai viver. Aí você só tem que ouvir a voz de Deus.